Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos aí mais um episódio. Vamos falar hoje aqui sobre como se tornar um programador. Muita gente confunde, né? O pessoal tem, principalmente o pessoal mais novo, né, de hoje, ou até tem algumas pessoas mais velhas aí, mas que está começando, né, na área de tecnologia, que vê, né, o pessoal que trabalha com programação acha que sentar, basta aprender uma linguagem de programação, sentar a bunda na cadeira e começar a programar. A gente que já está programando, até quem já começou, já entrou no meio, está no começo, mas já está começando a programar, fazendo algum projeto ou participando de algum projeto para um cliente, sabe que não é bem assim, né? Existe muita coisa que envolve essa profissão, essa área de atuação aí da programação. E uma delas é saber falar, é saber lidar com situações, é saber aprender, né, ter essa facilidade de conseguir aprender, de saber pesquisar, de saber consultar, porque para programar não basta você fazer uma faculdade, não basta você aprender uma linguagem, você nunca vai saber uma linguagem 100%, você tem que ter um conjunto de qualidades que vão te fazer ser um profissional assim melhor, ou, né, você não vai ser o melhor do mundo, mas eu falo assim, você vai poder exercer um serviço de qualidade se você tiver essas qualidades aí dentro de você, né, no seu perfil. E quais são essas qualidades, né? Bom, eu falei, é difícil falar aqui, né, assim, né, colocar ponta a ponta, enumerar cada uma, né? Porque não existe, né? Cada um tem um perfil, mas eu acredito, que eu vou levar como o meu caso, né, como exemplo. Eu sou uma pessoa meio autodidata, então isso me ajudou muito. Eu fiz a faculdade e tudo, estudei, né, programação na área de desenvolvimento de sistemas, né? E eu aprendi lá muita coisa, principalmente lógica. Eu acho que a pessoa tem que ter aquela vontade de aprender, de pesquisar, de ir lá, não sabe uma coisa, pesquisar na internet, hoje participa de fóruns, sabe aquela pessoa que tem essa visão, ela consegue bater um olho ali num problema, uma pessoa explicando, ela consegue adaptar aquela explicação para a realidade dela, ela vai lá e executa, faz na linguagem dela, usando aquela lógica que ela viu, a pessoa consegue extrair a solução vendo alguém fazer alguma outra coisa. Essa é uma qualidade muito boa que um programador tem que ter, que eu, né, no meu caso, que eu vejo assim na minha experiência. E lógico, aprendizagem, a pessoa tem que ter uma forma de aprender fácil, porque a pessoa que está começando a programar, ela vai bater de frente ali com diversos tipos de problemas, e a maioria dos problemas vão ser problemas que ela nunca viu, porque sempre está surgindo linguagens novas, tecnologias novas, então vão ter problemas novos também. Então, assim, para você se tornar um programador, não basta você aprender uma linguagem. Vou aprender JavaScript, vou aprender Java, vou aprender PHP, vou instalar o Delphi na minha máquina, vou comprar um cursinho e vou sair programando, desenvolvendo projetos. Não é bem assim. Vai lendo, pega um livro, começa a aprender sobre lógica de programação. Livros, eu acho que a leitura, não só de livros também, mas em fóruns, você pesquisar, isso de certa forma abre a sua mente para você começar a pensar diferente, né? Não só como programar. Vou decorar lá as funções, vou programar as regras, a linguagem. Tem gente que desativa o autocomplete lá da ideia de programação eu acho isso desnecessário. Programar, você vai pegar o jeito, tendo a autocomplete lá do VS Code, lá um exemplo, né? Ou mesmo se você desativar. Eu acho que
Aprender a programar não é muito mais do que saber uma linguagem. Então, pessoal, vocês estão querendo programar, tá aqui. Isso aqui é voltado nesse canal, isso aqui é voltado para quem está querendo aprender a programar. Vamos parar para pensar um pouquinho, põe os pés no chão, vai com calma, sem muita sede ao pote. Não vai nessa de você aprender uma linguagem e querer sair programando que você vai se frustrar. Então, vai devagar, não é complicado, você vai ver que programar não é difícil, programar é muito mais pensado que linguagem de programação. Então, foque numa lógica, leia livros sobre lógica, faça exercícios de lógicas, né? Lógica de programação ou lógica, né? E em muitas situações também, você vai ter que conversar com o cliente, tá? Você vai ter que, se você for trabalhar por conta, né, com programação, você vai abrir um negócio, você vai trabalhar na sua casa desenvolvendo projetos, então você tem que saber conversar com pessoas, você tem que, se você é uma pessoa tímida, e hoje essa geração aí do pessoal mais novo tem uma certa timidez, então treina isso, pessoal aí que tá novo, tá começando na programação, o pessoal mais velho já é um pouco mais solto, porque já teve experiência de trabalhar em outros lugares, né? O pessoal que tá começando agora a trabalhar, tá começando a estudar, o pessoal aí de 18, 19 anos, cara, perde um pouco a vergonha, sai, conversa, treina isso, porque isso também vai te diferenciar no mercado aí da programação. Ou seja, se você vai trabalhar numa empresa grande aí, como programador, como desenvolvedor, você vai ter que trabalhar num time muitas vezes, você vai ter que trabalhar aí com uma equipe de 4 ou 5 pessoas, vai ter o cara lá responsável pelo front-end, vai ter o cara responsável pelo back-end, vai ter o cara que vai fazer marketing, vai ter o cara que vai ser o chefe ali do grupo, que vai entregar, fazer as reuniões. Então, eventualmente, você vai ter que fazer reuniões, 1, 2 por semana, se você vai trabalhar home office. Se você vai trabalhar no local na empresa, você vai ter que conversar com o time, porque programação, se você não for um programador full stack, que é aquele cara que faz tudo, você vai se ver aí responsável pelo front-end, por exemplo, você está lá trabalhando com CSS, com JavaScript, com HTML, você vai receber lá, você vai ter que receber os dados que vêm lá você vai ter que montar uma tela que o cara lá do back-end, o cara que conversou com o cliente, passou o jeito que ele quer, você vai ter que montar. Então você vai ter que entender o que o responsável que foi lá conversar com o cliente falou, eu quero um site assim, um sistema que precisa de um menu assim, que ele tenha que ser responsivo. Aí então esse cara que foi lá conversar com o cliente, ele vai passar para você. Ou você mesmo vai conversar com o cliente, muitas vezes o cara do front-end é o que vai conversar com o cliente. Então, você tem que ter essa facilidade de conversar e de compreender o que o cliente quer. Isso, a pessoa fala, isso não é programar. Então, faz parte, porque é através dessa conversa que você vai desenvolver o projeto. E isso é um diferencial quando você vai fazer aí um teste para entrar no emprego, você vai fazer uma entrevista de emprego numa empresa. O cara que tem essa desenvoltura, essa facilidade de conversar, de entender, sai na frente. Né? Então, tudo isso todas essas qualidades que eu estou falando vai te fazer um programador melhor. Porque entendendo o problema do cliente, você consegue criar soluções melhores, mais assertivas para o seu cliente. Você não vai fazer um programa difícil, um programa que tem um monte de coisa que ele nem pediu, né? Você tem que facilitar para o cliente, né? E linguagem de programação, você vai aprender uma que você tem que estudar para onde você vai trabalhar, qual é a área que você quer atuar. E não se prenda a uma linguagem de programação. Né? É o que eu sempre falo para todo mundo, assim, né? Para conhecidos, assim, quando a gente conversa sobre isso. Cara, eu sou da ideia de que você não tem que ter... Programador não deve ter linguagem de programação de estimação. Você tem que ter uma linguagem de programação ali, assim, nativa sua ali, que você falou, não, esse aqui eu vou aprender bem, esse aqui vai ser a minha base. Que nem no meu caso, eu comecei com Delphi, mas hoje eu trabalho muito mais com JavaScript, tá? Eu domino muito mais JavaScript hoje.
embora eu saiba outras linguagens. Mas eu trabalho muito mais com JavaScript. Mas eu sei programar em PHP, trabalho bastante com PHP no back-end, também trabalho com Delphi, já fiz muitos sistemas com Delphi. Então, assim, se surgir, eu preciso desenvolver agora, depende do problema, eu preciso desenvolver agora um sistema para resolver um problema, e nessa realidade desse problema, ficaria melhor desenvolver um sistema em Delphi. Porque é um sistema local, um sistema que vai se comunicar ali localmente com a máquina. Então eu preciso... Depende da realidade do problema, você vai estudar o problema e vai usar aquela linguagem para aquele problema. Entendeu? Para facilitar a sua vida e criar uma solução melhor para o cliente. Então essa é a forma de você pensar como programador. Não se prender à linguagem. Tá? Aprende um pouquinho de cada uma. Aprende JavaScript, estuda ela todo dia, mas sempre esteja vendo outra linguagem. Aprenda um pouquinho de PHP, aprenda um pouquinho de Delphi, Python, sei lá, qualquer linguagem, entendeu? Mas tenha uma ali, né, que você vai saber bem e vai sabendo outras. A CSS, CSS é uma linguagem, não é de programação, né, é de estilização, mas ajuda muito para quem vai trabalhar com JavaScript, vai trabalhar full stack, vai desenvolver aí algum programinha. CSS, o pessoal aí, muita gente não dá nada para o CSS, né? O pessoal que trabalha com back-end, mas é muito importante, né, para te fazer um sistema legal. Então é isso, a minha mensagem que eu tenho para passar nesse podcast aqui, nesse episódio de hoje, o título, né, é como tornar-se um programador, né? Como pensar como um programador, não sei como vai estar o título aí, mas essa gravação, o tópico é mais ou menos isso, mas o título vai ser parecido com isso aí, como me tornei um programador, como tornar-se um programador. É bem provável que acho que vai estar aí como tornar-se um programador, e a mensagem que eu tenho para passar sobre esse tópico que foi feito é isso, né? Não se prenda à linguagem de programação. Lógico, você vai aprender, mas treine essas qualidades que eu falei, né? Percepção, resolver problema, treinar o seu aprendizado, abrir a cabeça para novas soluções, saber aprender sozinho, saber pesquisar, não depender muito de perguntar para os outros, sabe? Pesquisa na internet. A sua facilidade de resolver problema, lógica de programação, você tem que afinar sua lógica, saber resolver uns problemas da maneira mais simples. Então estude sobre isso. E linguagem, cara, para começar, linguagem de programação deixa em segundo plano, sabe? Aprende primeiro isso, pesquisa, aprendendo a linguagem de programação, você tenta resolver uns problemas sozinho. Vai lá, pesquisa na internet, tenta achar uma solução. Você aprendeu a fazer um if, aprendeu a fazer uma tomada de decisão ali na linguagem que você está aprendendo, aprendeu a fazer um laço, cria um problema e tenta resolver o problema com isso que você aprendeu. E não foque muito só na linguagem, né? Reúna essas qualidades, conversar com pessoas, saber extrair do cliente aquele problema que ele está e saber extrair o que o cliente quer, porque muitas vezes a pessoa não sabe conversar, né, que eu falei já aqui, e é isso, a mensagem que eu tenho para passar hoje é isso. Num outro programa, num outro episódio, a gente pode voltar a falar mais também sobre isso. Deixa aí, para quem está assistindo, como eu falei, esse podcast aqui é para as plataformas, né, do Spotify e do Google Podcast, o pessoal ouvir aí no celular, ouvir viajando, né, e por outro lado, esses episódios, esse programa de podcast, né, que tem esses episódios, também vão ser colocados no YouTube como forma de vídeo ali. E para quem está assistindo no YouTube, peço para curtir, se inscrever aí. Para quem está ouvindo os podcasts, segue a gente aí, favorita a gente aí e manda comentários, tá? Manda mensagem, tem um e-mail aí, né? Tem aí no YouTube, põe perguntas aí, coloca um comentário pra gente, para sugestão, ou se alguém tem alguma dúvida sobre programação, sobre como aprender a programar, dicas,
faz a pergunta aí no comentário que nos próximos programas aí a gente vai responder. Se você, a gente pega o nome da pessoa, a gente vê quem que mandou a pergunta, lê a pergunta, eu tento dar uma opinião, uma ajuda, tá? Então, vamos interagir, pode pôr mensagem aí que a gente vai se falando e vai criando uns episódios aí, tentando ajudar mais pessoas. Beleza? Então, até o próximo episódio. Um abraço.